Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Tudo bem com vocês para mais esse programa da metade do mês de maio, cheio de coisas novas para vocês entenderem o que está acontecendo? Ah, é? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, importa que você está aqui conosco para mais um super programa do Red Zone, enchendo a cabeça de vocês de soluções. Vocês já põem minhoca na cabeça de vocês a semana inteira. Ouça a gente. Ouça um pouquinho. Eu não sou melhor que ninguém, mas a gente fica falando besteira. E quando a gente fala besteira, a gente até se explica por que está falando besteira. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Alexandre Melini. Sintam-se abraçados e do meu lado está aqui Fernanda Abate. Levando luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Cara, o meu cabelo tá meio Lengruber. Lengruber. Meio Mengele. Essas merda aí. Jesus amado. Mas vamos lá. Metade do mês, como o mês começou numa sexta-feira, tem até Pet Tuesday para falar de vocês dos problemas que a gente vem falando nas últimas semanas do Microsoft. Mas antes disso, muito antes disso, a gente vai ouvir o Amática, a super frase da semana, que essa semana é especial. Vocês vão entender por quê. Isso é legal, hein? Para alguns, segurança cibernética é igual jogo de futebol. A pessoa está sentada na frente do monitor, assistindo um país tentar fazer gol no outro. Você também acredita nisso? Tem só alguns times que jogam, não são todos? Já diria os romanos, pane e circus, né? Estudem, procure o que é isso, vocês vão entender. Vamos lá! Vamos lá! Preparados? Aquecidos? O programa de hoje tem uma sacada diferente. Só que eu acabei de perceber que eu fiz uma besteira. Bom. E eu fechei o meu WhatsApp e não peguei a URL. Mas o Amate vai fazer isso enquanto eu explico para vocês. O programa de hoje, nós vamos sortear uma coisa que está valendo ouro. Um ingresso para vocês verem a B-Sides no domingo. Ah, mas justo agora! Sabe por que é justo agora? Porque assim, as pessoas que ganharem, elas vão realmente. Né? Se faz lá atrás, as pessoas fazem de conta, esqueci, não fui. Então, quem está afim vai dar valor por ter ganho. Então, está aqui na nossa tela, está aí um Google Forms. Vocês vão lá, preenchem o formulário, tá? Com os dados que tiver lá, submetam. No final do programa, a gente vai sortear um dos felizardos com um ingresso para poder participar da B-Sides. Por quê? Pô, mas a B-Sides não é de graça. É de graça, mas, porém, existe um controle de ingressos por causa da quantidade de pessoas que circulam no ambiente. Essa quantidade de pessoas foi extrapolada logo na primeira semana. Bateram todos os recordes. Inclusive, tem alguns espíritos de pig, que a gente fala assim mesmo, espírito de porco, que marcou todos os treinamentos no sábado. Só que os treinamentos são no mesmo horário. Então, como que o cara pode participar de um e do outro? Tudo bem, vamos supor que poderiam fazer um controle melhor. Tá. A gente é muito bobo, às vezes, de acreditar na boa-fé do ser humano. Né? Então, teve gente que lá, eles até abriram algumas vagas a mais para os treinamentos e workshops no sábado, justamente por causa dessa situação. E, na nossa singela opinião, tanto minha quanto do Amate, que não tem nada a ver com o pessoal que está organizando, nós falamos assim, deveria ser banido, não poder ficar, uns 2 anos sem aparecer na B-Sides. 1 ano. Se o cara faz de novo, fica 5 anos, sabe? Que nem bar. Vocês já foram em pub inglês? É assim. Você dá mancada, você não pode mais entrar, cara. Os caras botam a tua foto e teu nome lá, para todo mundo ver quem é você.
né? Então, pô. Assim, eu acho que o pior de tudo é num evento que é da comunidade, para a comunidade, os caras darem a maior demonstração de egoísmo que tem. E conseguiram bloquear tudo. Sabe o que é o pior? A plataforma, o Simpla, não deixa você cancelar o seu próprio ingresso. O administrador só pode cancelar o pacote inteiro, não consegue cancelar ingresso individual. Então, ainda ajudou a dar tudo errado. Daí o que acontece? A hora que para de ter treinamento, os caras pararam de dar treinamento. Claro, né? Tem aquela frase que se tem placa, porque tem história. Tem placa. Por quê? Porque tem história. É triste, né, cara? A gente batalha, né? Nosso caso aqui, outros amigos nossos, a gente batalha para ter as pessoas embutidas nisso, inclusas nisso. E aí, vira e mexe, a gente ouve situações, histórias e comportamentos que, ao invés de incluir, inserir as pessoas, elas se dividem, né? Pensa no egoísmo ou pensa nas modinhas, né? Eu vou fazer um negócio só para as capivaras de pelo grosso. Agora eu vou fazer só para as zebras que têm a pata branca. Amanhã eu vou fazer para os macacos que têm a orelha maior que 7 centímetros. Gente, somos todos farinha do mesmo saco. Todos nós vamos virar adubo e comer grama pela raiz um dia. E bom aqueles que poderão comer grama. Tem gente que vai comer só terra e formiga. Ale, só para você saber, já tem um inscrito no formulário, tá? Parabéns, parabéns. E que entrem as pessoas, né? Então tem aqui no chat, esse chat está disponível para todo mundo, certo? Vocês podem simplesmente copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, colocar lá e preencher o nosso formulário. Para que isso? Por que isso? Para nós sortearmos o ingresso da B-Sides. Beleza? Bom, então, B-Sides, sábado workshop, domingo, o dia inteiro. Uau! Um monte de coisa vai acontecer. Escolham bem o que vocês queiram fazer, procurem no site da B-Sides, façam um planejamento daquilo que vocês queiram, para depois falar, eu não sabia, eu não vi vocês. A gente ouve isso todo ano, cara. Todo ano. E é no mesmo lugar, é um prédio assim, ó. Você vai subir ou descer, tá todo mundo junto. Beleza? Prestem atenção. Procurem a gente, distribuição de adesivo, né? Podemos até tirar foto, dar um abraço, né? Vocês podem até sentir o perfume. E nós temos uma meta, hein? A gente quer chegar a 1.000 usuários cadastrados dentro do nosso site. Ele está subindo a cada dia. Toda semana sobe meia dúzia aí, né? Estamos chegando a 750 e queremos que vocês continuem nos apoiando. Beleza? Porque, cara, a gente não ganha nada por isso aqui. A gente tem um apoio da Kaspersky, a gente tem apoio de pessoas que gostam da gente e vêm aqui no programa. A gente tem vocês como o maior apoio que nós temos, tá? Que vocês ajudam a gente pra caramba, nos dar esse gás aqui para poder continuar apurriando a cabeça de todo mundo. Eu acho que sim, Eurípides, acho que sim, né? Porque o cadastro não está feito, né, Mate? Você vai dar um negócio pro cara colocar o nome dele. Eu vou dar um link zerado, eu tenho um link zerado da organização. Então pode dar para quem você quiser, Vitão. Fique tranquilo. Beleza? Vamos ao que nós viemos aqui. Tem a Recate também, dia 29. A gente já falou. Se você escrever lá, Red Zone 20, você tem 20% de desconto no ingresso. Esse é pago. Tá? E o Shot the Sheriff, esse é convidado. Tá? Esse daí você precisa conversar com algumas pessoas para poder entrar. Então, esse não é assim abertão. Mas também vai acontecer essa semana. O que está acontecendo na Alemanha? Na Alemanha tem um encontro gigantesco, que a gente até falou da semana passada, e super legal. O que aconteceu? O Palm to Wall, que é o trabalho que eles abrem lá para todo mundo fazer ataque, fazer um CTF, um oba-oba de ver quem vai tocar o terror mais que o outro, né? Ele já, de cara, no primeiro dia, o Windows 11
e o Red Hat, é lógico, né? Esse não precisa nem falar. Red Hat Linux, né? Foram os primeiros a serem atacados. Eu vou falar para você que o Oracle VirtualBox também tem umas situações de Pauli lá. Então, quem não está acostumado com esse negócio que acontece na Alemanha, também procurem saber informações que é legal acompanhar, que você começa a ver novos tipos de ataques, novas maneiras de você criar problemas em ambientes diferentes e entender como os problemas podem ser criados para você se defender. Então, prestem atenção nisso. Quanto que os caras ganharam, Amati? 260 mil, né, cara? Mas então, Ale, o mais louco é o seguinte, vamos lá. Esse evento é um evento que ele acontece em diversos lugares. Ele acontece no Canadá também, né? Esse daqui é um evento que aconteceu não, está acontecendo na Alemanha. Hoje foi o primeiro dia, e só hoje eles já distribuíram 260 mil dólares. Então, é assim, os pesquisadores vão lá, fizeram a sua pesquisa séria, descobriram a vulnerabilidade e vão lá e invadem e mostram para os fornecedores, né, vamos dizer assim, que existe vulnerabilidade no código deles. No Windows, tem 2 vulnerabilidades que os caras conseguiram fazer elevação de privilégio para System. System é mais do que administrador dentro do Windows, tá? E daí o que acontece? Eles fazem um relatório, né? Não é simplesmente chegar lá e quebrar. Não é chegar lá e quebrar. É chegar, vai fazer o teste, vai mostrar o que aconteceu, vai pegar, montar um relatório, entregar para a empresa, sei lá, por exemplo, Microsoft, né? E daí as empresas elas têm 90 dias para prover a correção dessas vulnerabilidades. Então, é um negócio super legal e super transparente e valoriza o pesquisador. Então, isso daqui é muito legal para saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando, tá? Para quem gosta de vulnerabilidade, depois estudar quais foram as vulnerabilidades para saber, olha, isso aqui o sistema operacional devia proteger, alguém conseguiu passar, e assim por diante. Interessantíssimo ficar de olho nesse tipo de evento. Ficou a dica mais do que explicada para vocês, tá? Então, isso daí está acontecendo agora na Alemanha, e já foi 260 mil dólares distribuídos. É de verdade, tá? Tem gente que vive só disso, viu? Vocês acham loucura, mas existe. Agora, ele vai conseguir chegar num patamar desse se estudar. Tem neguinho aí achando que consegue ter, como é que fala? Osmose do ChatGPT, tá? Isso aí não vai acontecer. Tá? ChatGPT não vai deixar a sua vida mais organizada e muito menos inteligente, tá bom? Então, aprendam a usar ferramentas, sem ser macaco que aperta só o botão. Cuidado. Tá bom? Vamos em frente. Olha quem tá de volta! Pá, pá, para, pá, pá, pá. E a Avante é coisa nossa. E a Avante é coisa nossa. Pois é, cara, mas que vai. A Avante informa a todos os seus usuários que devem correr em suas instalações na internet, baixar o patch e fazer as atualizações necessárias, porque os caras conseguiram uma situação de zero day, gerando, mais uma vez, code execution ataques, né? E agora usando até como é que é CPMM? É Endpoint Manager Mobile, né? É essa parte deles. Então, o que acontece? A Avante, ela faz uma VPN, ela faz ambientes de trabalho, ela faz um monte de coisa. Normalmente, você usa lá um acesso do seu celular. Você acessa através do seu celular. Eles descobriram uma falha nesse módulo e estava tendo ataque de execução de código à torto e à direito. Resultado? Problemas. Já tem patch, corram atrás. A Avante de novo, hein, Amati? Ficou em foco os caras, velho. Então, 2 dias atrás que eles liberaram isso daqui, né? Então, dá tempo ainda antes de passar mais alguns anos e todo mundo abusando dessa vulnerabilidade.
A Ivante já teve, a gente nunca tinha ouvido falar, de repente subiu na onda, agora veio mais uma ondinha aqui, hein, Ale? Aparentemente tem alguém querendo espremer a laranja até o fim do bagaço, hein? Cara, eu acho que em números ele já está ali com o VMware, porque ninguém conhecia o que era a Ivante e, de repente, no último ano, já está um ano fazendo aniversário aí, é só bucha, cara. Só porrada, uma atrás da outra. Triste, mas fiquem atentos e por isso que o nosso mantra é atualize, atualize, atualize. Quem está chegando agora, esse endereço que está na tela para vocês carregarem, preencher o formulário e concorrer ao ingresso para a B-Sides que ocorre domingo em São Paulo. Tá? Fiquem espertos, participem. Preenche o formulário se for sorteado, vai estar na mão o ingresso. E é mosca branca, velho. Não tem mais ingresso. É sério. Tá? Não tem mais ingresso. Eu vou fazer parte das pessoas que vão fazer palestra lá na parte da Village de IA. E tem um cara que estava para fazer uma palestra que não vai poder fazer palestra. Porque o cara se embananou e não fez o cadastro dele, meu amigo. E aí estão vendo, se põe outra pessoa, a discussão fica aquela, a palestra é boa. Então põe o cara para dentro, troca por outra pessoa que fez as coisas corretamente, olha o nível das coisas como estão. Mas isso são bastidores, e aí vocês veem que tem pessoas que não percebem, né? Na verdade, Mate. O trabalho que é fazer um negócio desse, tem gente que não leva a sério, acha que é qualquer coisa porque é de graça. Não sei nem o que falar. Assim, tem mais de 2.200 pessoas cadastradas, entendeu? Claro que tem as pessoas que não vão, mas eles estão esperando mais uma vez público recorde. E daí deram todas as alternativas e possibilidades. Se a pessoa não se cadastrou, nem para a palestra dele, entendeu? É porque o cara não quer se ver. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Mas passou já. Tô mais calmo. Bom, na semana passada, a gente até pede desculpa do corre-corre que foi, que a gente teve um problema seríssimo aqui na nossa região com a Claro. Gerou um monte de problema. E aí depois, na sexta-feira, a gente também estava enroscado com um monte de coisa. A gente fez o programa e não deixou vocês sem o programa. Muita gente assistiu, a gente agradece. São coisas que acontecem por causa da tecnologia. Quem trabalha com tecnologia sabe que isso é possível. Na semana retrasada, que foi a última de abril, a gente trouxe para conversar com a gente Deu branco agora. Stefan. O Stefan para conversar com a gente, para trazer aquelas informações que ele trouxe da RSA. Naquele programa, a gente falou da situação do SAP, que o SAP está virando foco de problemas, porque a SAP está migrando as bases on-premises, que são bases locais, para a rede cloud, são bases distribuídas. Isso muda bastante os controles, as maneiras como as coisas são feitas para cada módulo, e há atacantes de plantão de olho no que está acontecendo e já gerou um problema 2 semanas. Pois é, a SAP ela remendou mais um probleminha que é o segundo Zero Day que foi explorado agora recentemente. Cara, se a moda pega, Mate, vamos lá. É a empresa que está deixando de dar atenção devida ou no momento que passaram para a rede totalmente distribuída, não contavam com a astúcia dos hackers que ficam lá, que o povo ainda acredita, fica na garagem da avó com um capuzinho tomando Red Bull, né? Ale, você sabe que a opinião é ácida, porque senão o programa não existiria. Vamos lá. E a polêmica rola solta. Cara, o lance é o seguinte, já tivemos um problema há alguns dias, né? Eu não assumo, não aconteceu comigo e tudo mais. Agora parece que está saindo umas formigas de dentro do formigueiro, não estou entendendo. Primeiro não tem nada, sou lindinho, perfeitinho. Agora está aparecendo umas coisas aqui. Será que... Semana sim, semana não? Muita confiança,
Daí agora resolveram ler as linhas de log e falou, tá vazando aqui, tá vazando aqui. E agora vamos começar a colar esparadrapo? É assim, pelo menos, eu fico muito feliz quando a empresa acha vulnerabilidade ou quando alguém acha e a empresa corrige, né? Só que, de novo, quando a gente dá um passo para trás e olha um pouquinho de longe, é muita data coincidente, é muito coisa perto, tá? Então, eu acho que talvez, baseado no último problema que eles tiveram, eles devem ter falado, vamos fazer um estudo mais detalhado, vamos fazer mais testes nas plataformas antes de qualquer coisa. O que a gente não pode esquecer, que você é um embaixador dessa frase, se foi para a nuvem, tá seguro. Não é assim? Tá no ar. Não é assim que o povo pensa? Ai, que tristeza. Tem um negócio que até o Stefan comentou naquele dia que ele estava com a gente no programa, que ele falou assim, ninguém pode deixar de dizer que que o SAP é um ERP muito seguro, muito gigantesco, super capaz. Só que parou no tempo, né? Dá a impressão que ficou meio AutoCAD da vida, sabe? Que começou a ficar para trás, né? Que tinha chavinha de porta paralela, que você tinha uns tokenzinhos diferenciados que tinha que forçar. Pois é, cara, na nuvem a parada é outra. Alguém acreditou, né? Vai ver que algum cara daqueles que eu usei como exemplo foi contratado pela SAP na Alemanha, lá em Colônia, e falaram assim, a nuvem é segura. Pois é, né? E já foi. E não é só nuvem, a China também é segura. A China também é segura. Por que eu falo isso? Está um buchicho danado dizendo que a China está hackeando empresas brasileiras para vencer editais. E quem disse isso não é qualquer um, não, cara. Foi um VP da CrowdStrike. Então, o que está acontecendo, cara? Eles viram um crescimento de 15% entre 2023 para 2024 de ataques realizados contra o Brasil, né? E assim, o que aconteceu? Foram 291 vítimas na América Latina, só que das 291, 119 foi no Brasil. E tudo com o intuito de ter vantagem em alguma possibilidade que gera money, 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 but some money, make the rich man gold. Eu não lembro qual é a letra, é uma merda qualquer assim do ABBA. E aí? Né? Novidade também, né, gente? Quando todo mundo estava cortando o TikTok, aqui os caras estavam fazendo propaganda do TikTok nas empresas para mandar currículo. Ale, vamos lá. O que acontece? Eu li a matéria, eu não peguei entrevista na íntegra, não vi entrevista na íntegra. Em nenhum lugar da matéria o cara diz isso. O cara ele fala de grupos ativos, tá? E provavelmente o jornalista, querendo ser sensacionalista, tá? Resolveu colocar o nome de um país comunista. Cara, ficou muito bom. Ficou um monte de ista, ficou muito legal essa frase, tá? Mas assim, então, qual que é o ponto? O ponto aqui é o seguinte, tá? É exatamente a frase da semana. Se engana quem acha, tá? Que a China está hackeando o Brasil. Oh, meu Deus! Entendeu? Gente, faz 2 semanas o Brasil estava hackeando o Paraguai. Por que ninguém falou que os Estados Unidos está hackeando, que a Coreia está hackeando, tá? E qualquer outro país, né? É muito Existe Hanser, que tem beacon de outros países investigando que cada um está sendo atacado. Ninguém fala isso. Então é assim, existe uma inocência muito grande em alguns lugares aqui, e existe também um cenário, né? Gente, é o seguinte, tá? Hoje em dia a China está tão bem que se ele tivesse afim, ele comprava o negócio aqui no Brasil. Assim como eles estão comprando um monte de coisa. Era muito mais fácil, entendeu? Porque, cara, por que eu vou ter o trabalho de
mandar hackers patrocinados para ganhar uma licitação. Não, eu compro a empresa brasileira. É muito mais fácil, mas não, é legal e dá Ibope ainda fazer esse tipo de matéria. Então, CrowdStrike continua sendo uma empresa ótima. Eu duvido que o cara tenha feito atribuição. Ele falou de grupos ativos. Ele, né? E daí eu posso estudar e eu posso chegar a essa conclusão. Tá bom. E os grupos ativos brasileiros e os grupos ativos, né? Russos, romenos, etc. Cadê? A informação, Mate, ela é muito boa quando chega que o cara diz que houve um aumento de ataques proporcionados pela China em 15%. Normal. Só que aí direcionar para você entrar numa licitação. Cara, você entrar numa licitação não quer dizer que você vai ganhar. Porque a licitação não é lá no ambiente que vai fazer, é na mão, é na reunião, né? E o que você falou, o cara vai lá, ele comprou um monte de base de distribuidora de energia no Brasil, comprou montadora de carro e transformou em outra coisa. Há anos comprou bancos. Então, e daí assim, é uma notícia que eu não sei é para enganar quem. Eu fico triste quando, sei lá, acontece os negócios assim, mas tá bom. O fato aumentou os ataques. Não, cara, no país mais populoso do mundo, se não aumentasse a taxa de natalidade e os ataques, era porque o país estava caindo dentro de um buraco, não tinha outra explicação, pô. Não, fica claro que nem os pandas, né, sentam e comem bambu, né, pararam de reproduzir. Pois é, porque eu não, assim, o que lhe chama atenção é o VP da CrowdStrike, né? E aí a gente tem que ver direito, porque não acredito que o cara falaria uma coisa dessa. O pessoal está criando matérias, acho que até com inteligência artificial já também. Alguns jornalistas, né? Inclusive a gente falou alguns dias atrás, né, que o jornalista não se sente assim triste, não se sente ameaçado, incomodado, mas não fala nada, né? Só continua botando umas matérias loucas dessa. Vamos lá. Tribunal de Contas da União. Teve essa situação que ocorreu essa semana aí, falando que não, porque teve vazamento, não teve vazamento. Pois é, o Tribunal de Contas da União reconheceu 400 senhas de sistemas internos vazadas. Nenhuma novidade, né? Porque a gente vem falando dessas coisas há anos, porque as pessoas põem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque são 8 dígitos, então vai até 8, agora deve ter ido até 12, então faz de 0 a 9 ABC, né? né? 0 a 9 AB, sei lá, as coisas são estranhas. E aí, o que acontece? É a famosa informação que também está em alta. Isso envolve o quê? INSS, né? Dados de aposentados e pensionistas de INSS. Isso remete a você pensar como na matéria anterior. Será que estão fazendo Ibope ou será que vazou mesmo? Que tenha vazado, eu acredito que vaza todo dia. Que tenha fraude, eu acredito que tem fraude todo dia. O tempo todo. Eu só não sei mais como confiar nos números que são colocados. Concorda? De novo, Ale, assim, o que me estranha em tudo isso daí é que para saber para onde foi a matemática devia ser matemática básica. Eu entendo que é complexo porque tem milhões de pessoas, mas a matemática é básica, entendeu? E daí você pega aqui, tá bom, numa auditoria feita em 2023, tá? 400 senhas de sistemas internos, tá bom? Como é que eu chego dentro do sistema interno? Essa aqui é a primeira coisa. Daí, a continuação que é a pior. A empresa também informou ter identificado 60 dispositivos estranhos instalados na rede. Cara,
Você não tem gestão de nada. Alguém chegou lá, não deixou nem cair o pendrive. O cara levou um computador embaixo do braço, entendeu? Falou, ó, sou da TI, tem um computador com problema aí? Tem, trouxe um novo. Espetou um computador que você não sabe para onde estão indo os dados. Então, o negócio é sinistro. E daí, assim, Dataprev é a empresa de processamento de dados. Estranho, né? O cara não tem profissional competente lá para fazer isso daí? Cara, e tudo isso que a gente vem falando é tipo ataque de negação de serviço. Cara, é tudo bem, o volume pode ser grande e tudo mais. Tem tecnologia para resolver esse tipo de problema, tá? Equipamento estranho na rede. Se você não sabe qual equipamento está dentro da sua rede, do tamanho da sua rede, tá na hora de parar tudo, de mandar embora a hierarquia inteira, deixar só os estagiários, entendeu? Só, porque não é possível. Não é possível um negócio desse. E daí foi o que o Alexandre falou. Cada notícia dá um número diferente. Qual número está mais perto? Tá a hora que você soma os dois, né? Porque provavelmente é bem pior do que a gente está pensando. Pois é, cara, eles estão até estimando as fraudes chegam a um valor de 1,5 bilhão. É muito mais, cara. Quando eu falo 1 bilhão, é 5. Multiplica por 5. O cara minimiza, né? Não, isso daí só entre janeiro de 2022 e agosto de 2023, né? Então, é assim, é uma matéria que a hora que eu começo eu leio os 2 primeiros parágrafos, né? Eu não aguento ler o resto, porque para mim é muita incompetência o resto da história. Não é possível. Bom, aí vocês falando de incompetência, né? Aí você vê pessoas que se preocupam em trabalhar, em fazer alguma coisa diferente. A gente mostrou na semana passada 2 situações do Windows, uma relacionada à RDP, que não tem como a gente corrigir, porque vai caducar um monte de outro dispositivo que conversa através de RDP com os ambientes do Windows. A própria Windows, a Microsoft já se manifestou. E a outra era uma questão de uma escalabilidade para para acessos administrativos, né, de system, em cima do Log System Files, né, no LSF. Bom, a gente até falou, vamos ficar de olho e ver o que acontece no Tuesday Patch. Tuesday Patch foi antes de ontem, né, e realmente corrigiram essa parte do log, que já tinha tido um patch, voltaram a ter novas atribuições, porque teve 3 novas CVEs criadas. Então, assim, você, caro usuário de Windows, toda terça-feira de cada mês, a segunda terça-feira de cada mês, saem informações de atualização. Então, atualizem-se, você precisa fazer isso. E se a gente pega os números gerais, né, a gente já até falou disso aqui, esses números estão crescendo, cara, é muito louco isso. 78 vulnerabilidades foram corrigidas. 78. Eu lembro que a gente começou o programa, falava de 22, 23. A gente está, 4 anos depois, em 78. É preocupante, né? Tem muita gente criando porcaria que não tem o que fazer e outros que deveriam fazer não estão fazendo. Essa é a verdade. A gente já gerou estatística uma vez, Ale. A gente pode pegar Sim. mais pro meio do ano e fazer uma outra estatística dessa. Vamos fazer uma por ano, porque está crescendo, cara, né? Bom, é isso, gente. Tem alguma coisa a falar dos patch aí, Abate? Não, assim, de novo, Microsoft fazendo o trabalho dela, coincidentemente, né? A Microsoft lançou dia 13, coincidentemente, a Apple lançou a atualização dia 12, né? Corrigindo 65 vulnerabilidades, inclusive em dispositivos, abre aspas, mais antigos, né? Só que da Apple é mais sinistro, enquanto a Microsoft dá qual é o nome da vulnerabilidade, qual é se está sendo explorada ou não, o CVSS e tudo mais, a Apple simplesmente fala, olha, tem atualização, atualiza aí, às vezes aparece o CVE, às vezes não, né? Mas fez também, coincidentemente, um dia antes da Microsoft.
E a Apple, a gente tem que lembrar que na semana passada a gente falou de um problema que era em cima do protocolo de comunicação com redes abertas do AirFly, né? Então, assim, cara, resumindo, as pessoas têm que se manter atentas e atualizar o tempo todo, porque senão vai cair no buraco. Agora, essa matéria que a gente vai falar agora, e lembrando, quem entrou depois, pega o link, tá? Vou colocar o link de novo aqui para vocês verem. Cadastre-se que a gente vai sortear um ingresso da B-Sides de domingo, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Apareceu um grupo sigilo. Eu não conhecia, nunca ouvi falar, tá? Eu acho que poucas pessoas sabem o que é. E ainda me deixa mais com o pé atrás quando eu vejo situações assim, que é amplamente divulgada, tipo... Como é que eu vou falar? Barata voa, né? Os caras assustam, sai todo mundo falando a mesma coisa. O grupo Sigilo, ele conseguiu uma decisão judicial para fazer perícia no código-fonte do WhatsApp da Meta. Então, pera lá, velho. Quem é sigilo na fila do pão? Primeira pergunta que eu faço é essa. Segunda pergunta que eu faço. Por que eles estão fazendo essa investigação Isso vem lá de Brasília, né, da 7ª Vara Civil do Fórum Central da capital. E aí fala assim, não, eles estão buscando, investigando a fundo o funcionamento de tecnologias que permeiam a comunicação de milhões de brasileiros. Espera lá. Pensa na seguinte situação. Quando você faz uma EULA, quando você tem uma, como é que eu vou falar? Uma autorização de uso, uma licença para você instalar um produto, você diz que aquele produto é para seu uso e tem um mínimo de controles ali. Agora, como é que uma empresa que eu jamais ouvi falar vai pegar, através de uma determinação judicial, o código do produto mundialmente conhecido como WhatsApp? É a mesma coisa assim. Fernando, a gente também quer olhar o código do Telegram. Vamos pedir para eles, Fernando. De repente, a gente faz um programa igual e chamar Trapalhados. E a gente começa a distribuir os Trapalhados na internet. Porque a gente vai lá, vê o código dos caras e copia. Que viagem é essa, cara? Qual o fundamento disso? E as acusações, então, para saber informações cruciais sobre segurança das conversas. Como assim? Cara, vamos lá. Eu não entendi absolutamente nada, entendeu? Num país onde está tendo fraude de bilhões no INSS. O cara ele quer fazer auditoria no WhatsApp. Será que não tem coisa mais importante para fazer auditoria? Por que ninguém quer fazer? O cara pediu acesso aos bancos para fazer auditoria no sistema do banco, ou para fazer auditoria no sistema do INSS. Né? Eu acho que seria muito mais nobre, daria muito mais resultado para a nação, tá? Para todo mundo. Agora, cara, eu não entendi. Eu juro que eu não entendi, tá? O que o pessoal está pensando com isso daí. Agora, vai acontecer aquilo que a gente já comentou, o WhatsApp hoje é o programa da vez, né? Eles fizeram as interfaces deles, o WhatsApp está sendo usado para negócio, está sendo usado para negócio. Só que eu não vi matéria nenhuma falando de milhões, bilhões de usuários em risco porque estão usando o WhatsApp, entendeu? Se é sigiloso, você não tem que usar o WhatsApp. A primeira parte é essa daí, tá? Você usa outra coisa, você manda a cartinha, tá? Você fala no ouvido da pessoa. Você não precisa usar o WhatsApp. Agora, quer mais segurança? Não fala para ninguém. Claro, agora alguém vai ter acesso. Cara, é assim, você pedir e ganhar na justiça o direito é uma coisa. A meta, entregar o código-fonte e falar, amiguinho, tá aqui para você, é outra. Entendeu? Agora, eu não vi Instituto Sigilo indo fazer auditoria do código-fonte da urna.
entendeu? Na hora de reclamar, todo mundo está reclamando. Temos especialistas, temos ótimos desenvolvedores, né? Por favor, eu acho que vocês deviam fazer também, tá? Eu acho que eles deviam se apresentar na B-Sides, cara. Vai na B-Sides e vamos lá ver como quem... Nós somos o Instituto de Sigilo. Tem lá o pessoal de OSINT, tem lá o pessoal de hacker, né? Da parte como é que fala? A antiga mecatrônica, né? De equipamentos, forense. Por que o sigilo não aparece lá? Bom, muito estranho. Agora, vamos para coisa de verdade. NVIDIA, quem gosta de NVIDIA? Lindo, maravilhoso. RTX 5090. Cara, esse processador simplesmente está quebrando, arrebentando senhas de 8 dígitos em 3 horas. Essa é uma notícia que parece boba, parece besta, mas a gente está falando há anos que a tecnologia está numa velocidade absurda e as pessoas estão aí, ó, querendo ver o código do WhatsApp, né? Que a Meta vai abrir o código. 3 horas de processamento para quebrar uma senha de 8 dígitos. 8 dígitos? Pode ser o quê? Caractere maiúsculo, minúsculo, torto, beleza? A cara do capeta, 8 dígitos, 3 horas. Fenomenal a NVIDIA, hein? Cara, eles mostram, né? A matéria fala só de quebra de senha. Vamos entender o seguinte. Eu vou quebrar a senha do meu namorado do Facebook, né? Não. Isso daqui as senhas, elas são gravadas com hashes criptográficos dentro do banco de dados, e quando você tem essas senhas, né? Você pode fazer esse processo que chama quebra da senha, que na maioria das vezes ou usa um arquivo de dicionário ou faz por tentativa e erro todas as combinações. Eles mostram aqui que a placa anterior, RTX 4090, né? Então, além de todas as placas da NVIDIA serem ótimas para gráfico, né? Para jogo, eles falam aqui que, por exemplo, a 4090, quebrar 8 caracteres, se for só números, eles não falam qual é o algoritmo, por isso ficou estranho, né? Se for só número, demorava 4 horas. Essa daqui demora 3. Se você colocar 8 placas juntas, demora 22 minutos, né? E assim por diante. E tem a comparação dessa de tempo, de quantas placas você vai colocando e o tipo da placa, e quanto tempo vai demorar. Isso aqui está crescendo, né? E a velocidade está caindo cada vez mais conforme o poder de processamento das placas eles aumentam. Aonde está a mágica disso daí? Essas placas, elas fazem cálculos matemáticos muito rápidos. Então, em vez de você mandar para o seu processador fazer uma conta, ele manda para a placa tem uma cabecinha especial ali, ou várias cabeças pensantes, que pensam muito mais rápido, né, e dão esse resultado. Muito bom, né? Agora vamos fazer isso daí, vamos pegar isso daí e vamos usar para olhar o código da Meta também. Quebrar a urna. Não pode falar de urna mais, né? Você sabe disso, então vai deixar quieto. Vamos lá. Cara, essa vem do estado de Goiás. Vocês lembram do Paulo Silvino, quando ele trabalhava no Planeta dos Macacos? Ele trabalhava naquele, qual que era o outro que ele fazia? Que era que tinha lá o Planeta Caceta, passinho para frente, Chico Siri, passinho para trás. Passinho para frente, passinho para trás. Pois é, isso aqui é o exemplo claro que eu vou dar. O estado de Goiás, tá, criou uma lei que propõe o ensino em escola pública com open source para regulamentar a IA no país. Então, vamos lá. Vamos brincar de esquartejador agora de Jack the Ripper. Escola pública. Escola pública entende-se
Estado, município, governo. Pode ser municipal, federal ou estadual. Concorda? Primeira parte, escola pública. E aí você vai tratar a seguinte inserção do ensino da tecnologia no currículo. Ótimo! Eu, a Mati e vários colegas tratamos isso diariamente. Nós queremos inserir o ensino para todos, letramento digital, inclusão digital. Isso é importantíssimo. Mas quando as coisas começam a falar que estão tratando esse problema através do quê? De código de IA aberto, mas vão fazer o quê? Vão regulamentar o uso de agentes autônomos com critérios para auditabilidade dos modelos. Para! Quem é que vai pagar a parte auditável disso? Quem é que vai fazer isso? O governo não tem dinheiro para bancar merenda em escola pública, mas vai pagar um cara para fazer uma auditoria em cima de algoritmo de inteligência artificial. Cara, isso daqui é coisa de quem quer aparecer, meu amigo. Vai entender o que é inteligência artificial, vai entender os impactos que podem ocorrer na sociedade, depois a gente discute isso, cara. Mas, enfim, estou tendo uma ideia brilhante e vou falar para meus amiguinhos. Me veio à cabeça imediatamente o Pink e o cérebro querendo dominar o mundo. Você está até no mudo, Amate. Você bateu na barra de espaço aí. Ué, cara, é assim, eu acho que a gente pensar, se a gente for pensar em futuro, né, você tem que começar a usar a tecnologia. Então, foi o que você comentou até de mecatrônica e robótica, isso daí deveria ter sido usado há muito tempo nas escolas. Algumas escolas particulares que começaram com isso daí, provavelmente estão criando gênios agora, entendeu? Ou especialistas que sim, existe um mercado em falta. A ideia de, nossa, vamos, né, usar a inteligência artificial, cara, maravilhoso. Só que, do outro lado, eu fiz até um post recente no LinkedIn falando de uma iniciativa que era para ter educação, cibersegurança básica em todas as escolas. O cara precisava de 20 mil assinaturas, teve 200 mil, não, 200. Ficou faltando muito zero para chegar nos 20 mil, né? Então, cara, não, mas no meu estado eu domino. Que nem o Alexandre falou, vai sair verba de onde? Porque assim, tá ótimo. Para as crianças, beleza. Para as crianças, tudo. Esses professores, eles têm que ser treinados. E aí? Esses professores... E a infraestrutura de cada escola? Ale, e daí assim, mas fala para mim, esses professores, eles... Ou você vai contratar um professor especialista, ou você vai ter que treinar esse professor. Esse professor, ele tem computador? Esse professor, ele sabe o que é inteligência artificial, IA generativa, open source? Se respondeu não para qualquer uma dessas palavras, né? 100 professores, se qualquer um deles respondeu não, tá? O projeto, para mim, já está furado. A gente tem que começar por outro lado, que é ensinar os professores primeiro, para que eles consigam ensinar os alunos depois. Amate, a gente já falou para todos que aqui participam, a gente já apresentou em prefeituras, no governo, a gente tem uma ideia super simplista, e é simplista que deve ser para as crianças serem inseridas nesse mundo tecnológico. Não é jogar um celular na mão do moleque que você está incluindo ele no mundo de tecnologia, que você está fazendo um letramento digital. Letramento digital é mostrar para ele o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é ruim. Você tem que ter balizamento, você tem que ter monitoramento, você tem que ter incentivos, né? Exemplos reais, malefícios, tudo isso tratado de uma forma que, como é que os caras falam até que eu falo aquelas coisas bonitinhas, bacana, tem um nome para isso daí, não é para pensar em arco-íris, né? Um unicórnio cuspindo glitter, peidando ursinhos carinhosos
brilhantes pelo arco-íris. Não é isso, pô. Isso não existe, caramba. Vamos botar o pé no chão e fazer direito. Vamos ensinar os velhinhos, nossos pais, nossos avós, nossas mães, tio, avós, tia-avó, né? Vamos explicar a pessoas simples a entenderem o que é um celular. Não simplesmente falar assim, que nem o Bottini. Comprem, né? Oi, Bottini tá falando que é um celular novo. Comprem! Porra! Meu Deus do céu, a gente tá falando de criança, nosso futuro, cara. Triste, cara. Triste. Bom, vamos lá. Tão triste é que essa matéria fecha assim com chave de ouro antes do nosso super sorteio a situação que nós estamos vivendo. A criança encomendou 70 mil doces pela Amazon pelo celular da mamãe. Olha que bacana. Chegou um caminhão de doce na casa da criança, ele ficou feliz da vida e a mãe tá ferrada. Sabe por quê? Porque comida não há devolução. 70 mil doces. Então é isso. Parabéns, você, mamãe. Brinca de babá eletrônica e dá o celular na mão do moleque de 5 anos de idade que ele tá chato, porque não tá vendo Power Rangers ou qualquer merda, qualquer que tá passando na TV, né? Parabéns. E agora, Márcio, como é que faz? A culpa é da Amazon? Cara, não, a Amazon fez o negócio dela. O filho tinha 8 anos, né? E ele ficou feliz da vida a hora que ele viu que ia ter pirulito para todos os amigos dele, né? Só que o problema foi isso daí. O cara ele só apertou o botão errado, comprou, né, 22 caixas empilhadas na frente do apartamento com mais de 70 mil pirulitos Dum-Dum. Mais de 4 mil dólares a mulher teve que pagar. 23.800 reais. Que delícia, cara. Entendeu? Daí o que acontece? O estrago não foi pior porque, graças à mesma rede social, né, que podia ter afundado, acabou dando certo. A mulher começou a tentar vender os pirulitos no Facebook, né? Acabou dando, né, mídia e um monte e ajudaram a dar um desfecho um pouco melhor para a história que eles não falam. Mas assim, esse menino, né, não é todo herói que usa capa. Ele tinha que ter um pôster dele para distribuir na escola, entendeu? Esse cara agora ele é amigo de todo mundo, porque é o cara que arrumou 70 mil pirulitos, cara. Olha só, Alexandre, é história para contar. A geração de hoje não tem história para contar porque fica na frente do celular. Esse menino também, mas ele vai ter história para contar. História boa, hein? Surreal, cara. Surreal. E aí, o governo de Goiás acha que vai botar IA na escola, né? IA, não é IA qualquer, hein? O IA Open Source, porém supervisionada. Ó! Se a mãe não consegue supervisionar o filho com o celular, cara, gastou lá quase 24 mil reais de pirulito Dum-Dum. Eu nem sei que pirulito é esse. Eu preciso comprar uma porra dessa para saber que gosto é esse negócio aí. Dum-Dum, pra mim, só tinha bala de revólver, né? Que os caras ficam bravos quando fala bala de revólver. Tem que falar projéteis, né? Mas tudo bem. Galera, não tá fácil a vida, não. Não tá fácil a vida, não. E o povo faz questão de estragar e piorar as coisas. Agora a gente vai começar a pensar do nosso super sorteio aqui. Sei lá, Mati. Faz do jeito que você conseguir fazer. Pega a galera que se inscreveu. Peraí, mas primeira coisa, vocês colocaram lá o e-mail e telefone, porque senão não tem como a gente garantir para mandar para vocês. Primeira coisa. Segunda coisa, né? Se quem colocou não está acompanhando o canal, não tiver cadastrado, nós vai voltar tudo no avesso e vai dar para outra pessoa, hein? Então fique esperto isso aí. Nós tá de zóio no 6. Nós tá de zóio no 6. Mas vamos lá. Fica à vontade, querido Fernando Abad. E aí? Aperto sortear e eu vejo e falo o nome da vítima? Pô, você vai fazer maldade? Hã? Sei que tem que me dizer.
Eu não sei como é que faz assim. Você põe o quê? Você põe os caras e sorteia? Eu não sei como é que você fez. Não, então, é assim, ó, nós temos 5 pessoas que colocaram o nominho aqui na planilha, tá? Exatamente. Eu achei um site aqui onde eu ponho o nome das nossas queridas vítimas, está escrito aqui. Põe, compartilha, põe o nome dos 5, compartilha a tela e põe. Pra ninguém falar que nós somos do mal. E só para quem tem os olhos secador brown, tá 2-0 pro Palmeiras. Ale, tá aqui, ó. Porra, cara, mas armenta isso daí que nem com os óculos eu consigo enxergar isso. Deixa eu ver se dá para fazer assim. Poxa vida. É que você usa essa coisa. Isso! Aê! Eu sabia que você jamais ia me decepcionar. Vai. 1, 2 e. Pau! Quem que é? Opa! Ganhou! Quem que é esse homem aí? Marcelo, só que o Marcelo é de Alto Paraíso, Goiás. É o cara do Goiás. Ô Marcelo, mas você vai vir até aqui, porque senão a gente sorteia de novo. Manifeste-se aí no site, cara. Porque se você não for vir para cá, dá a chance para outra pessoa, né, meu querido? Você vai, Marcelo. Tá no ar aí, Marcelo? Manda um ping aí. Manda um sinal de vida. Vai. Cadê? Você tá ainda no ar, Marcelo? Se você não vem para São Paulo, cara, vamos sortear para uma pessoa daqui, porque dá chance a quem deseja, hein? Que ele falou que ia ganhar mesmo, cara. Caramba. Ele falou sério? Sim. Aí. Olha lá. E aí? Não, ninguém vai bancar passagem, nem vem. Qual é? Você vem para São Paulo ou não, Marcelo? Senão sorteamos outro. Sim ou não? Passa a bola? Então vamos lá. Sortear de novo. Aí, caramba, pronto. Marcelo, você nasceu para a lua mesmo. Aí. Cara, é assim, entrou hoje à noite, né? Entrou o Eurípides e logo depois entrou o Alfeu. Alfeu, sim, você acabou de ganhar o ingresso. Tá com a gente ainda aí? Fala um oi aí. Vamos, cadê? O Alfeu, ele estava aqui, não sei se ele saiu, mas eu vi ele falando com a gente aqui antes. Tava. Eu tenho os dados dele aqui. Que se eu apertar outra tela... Hã? E onde que ele mora? Não, espera que eu preciso matar stop sharing. Beleza. Arruma a tela. Tá aqui. Alfeu, Sorocaba. Ó o Wagner. Se não tá na live, pega lá! Alfeu, você vai mesmo, Alfeu? Você quer passar para outra pessoa? Já fala já. Né? Aê! Pronto. Beleza. Alfeu, eu vou... Passa as honras. Daqui a pouco eu vou cadastrar seu número no WhatsApp e eu vou te mandar a mensagem para você fazer o cadastro, tá? É um link que tem um ingresso, então não erra, tá? Cortesia nossa, por favor. Chegando lá no evento, procura a gente lá. Para tirar uma foto, dar um abraço e a gente contar umas histórias junto lá também. Cara, a gente conseguiu já dar ingresso para gente que foi no Mindsec, a gente já fez isso no FutureCon, a gente fez isso no H2HC, a gente está fazendo isso na B-Sides, não é o primeiro ano. Vocês não sabem como que a gente fica feliz de poder compartilhar isso com as pessoas. Né? Vocês têm que dar valor para esse tipo de coisa, vocês têm que participar desse tipo de encontro, que isso só engrandece você como pessoa e como profissional, tá? Não é besteira. Se você nunca foi, Alfeu, eu acho que você vai curtir e curtir muito o que é aquilo lá, tá? Então, nessa hora é ruim, né, Alcinho? Porque é longe, cara. Tem gente que não tem como se deslocar. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte: essa mesma situação, que é longe e tal, vamos parar para pensar. O Hacker em Cariri, que inclusive vai fazer o CTF lá, os caras são de
qual que é o nome mesmo? Paraíba, lá onde que tem a terra Ô, caramba, qual que é o nome dos caras? Tô com a cabeça tiririca hoje. Onde tem o Padre Cício, na Paraíba, né? Aí você fala assim, Campina Grande, não, eu não lembro o nome agora. Enfim, os caras são lá da Paraíba. E os caras estão fazendo CTF no Brasil inteiro. Porque eles botaram na cabeça que tinham que sair de lá e fazer um negócio legal. Hoje os caras vão sempre em tudo quanto é evento. Então, tenta se organizar, cara. Conseguiu um, você vai conseguir outro, vai conseguir outro, vai conseguir outro. Olha, ótimo, você vai estar de férias ainda. Você vai curtir demais. Exato, Elcinho, vai estar em Vitória também. Então, assim, são pessoas que ninguém aqui é bilionário, ninguém tem dinheiro sofrendo. Não, cara. Todo mundo trabalha para fazer alguma coisa, cara. Então, assim, aproveitem. Pô, de boa, viu, Alfeu? Procura a gente, vamos conversar, tirar uma foto. A gente até faz uma gravação contigo lá. A gente vai gravar vários vídeos no evento. Inclusive, vamos fazer 4 entrevistas numa salinha fechada, sentado bonitinho, de pessoas que estiverem lá, que tem uma relevância pelo assunto para falar, ou não. Ou a gente pode, de repente, pegar o cara que serve café do hotel e levar para a sala e fazer entrevista. Tem outras surpresas para vocês. Né? Legal ideia. Ótima. Tem outras surpresas para vocês que a gente vai fazer. A gente está pensando em como fazer de hora em hora por lá. Tem umas coisas bem legais. Bem legais. Então, aproveitem. Nos vemos por lá domingo. Um beijo gigante para cada um de vocês. De coração. Passem o site para os amiguinhos. Peçam para o pessoal se inscrever. E a gente se fala domingão. E se não for domingo, a gente se vê quinta-feira que vem, que ainda é maio. Esse mês é longo. Tem mais 2 programas de maio. E vamos montar outras surpresas para vocês, beleza? Valeu, gente. Até semana que vem. E quem vai para B-Sides, até domingo. Fernanda Mate. Trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa. Porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica, consciência e acidez. Boa noite. Programa Ed Zone.